pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem vai assistir esse vídeo agora ou depois, pode deixar aqui embaixo seus comentários. Hoje eu estou aqui com a minha convidada, a doutora Dirce, que é aluna nossa aqui do Centro Ravid já há muitos e muitos anos. E eu preparei algumas perguntas para que ela conte um pouco mais da sua história para nós e para que ela possa mostrar para nós, né, como que a microsemiótica irídia melhorou a qualidade de vida dela, impactou no atendimento delas. Então, separei aqui algumas perguntas, mas antes disso, disse, obrigado por estar aqui presente. Eu quero te passar a palavra para que você possa se apresentar para a nossa audiência. Então, como o Renan disse, estou aqui para contribuir e para dar também o meu depoimento, né? Que eu sempre acho que é muito importante a gente ver pessoas reais falando, né? Perfeito. Eu vou falar uma coisa bem séria aqui para todo mundo. Eu mesmo rio desse momento. Depois tu corta, tá, Renan? Tá bom. Sobre essa parte de fazer alguma gravação, de aparecer e de falar assim. Sim, Então, é um desafio a vencer. perfeito. Mas em Disse, se tratando, oi? fica à vontade. Pode continuar. Mas em se tratando de microsemiótica irídia, de terapia flor de íris, a gente tem uma parceria de longa data, né? Eu sempre falo, nós iniciamos junto com o Dr. Clodoaldo, foi lá por volta dos anos 2000, né? Sim. E então os meus filhos eram ainda pequenos. Renar também era bem jovenzinho, né, Renar? Sim. E eu sempre dizia para o professor, eu quero um produto que eu posso dar para os meus filhos. Então, isso foi, assim, um lema, e eu sempre batia muito em cima dessa questão da qualidade. E o professor Clodoaldo dizia, isso aí, é esse o caminho que a gente quer, que a gente deseja. E em alguns encontros ainda, até hoje, ele diz, o Passoa dizia qualidade, qualidade, qualidade. Mas é Perfeito. isso. Então, a gente tem hoje ferramentas e técnicas maravilhosas a partir do Centro Ravide e a partir da terapia flor de íris. A minha história, então, começou quando ainda meus filhos eram pequenos e fez enorme diferença na minha vida. Naquela época ainda não se falava tanto em terapia natural. É. Quando tinha uma febre, onde que a gente ia? A gente já corria por um antitérmico, a febre às vezes não respondia e continuava, né? E a gente já corria para um antibiótico e assim a gente ia indo. Muitas vezes isso é necessário, né? A gente tem que ter essa consciência. Mas hoje a gente já tem uma outra estrutura e a gente sabe o quanto essa terapia natural faz diferença na nossa vida. Então eu acho Maravilha. que é isso. Eu estou muito Perfeito. feliz, cada vez mais buscando esse entendimento. Dirce, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a importância da microsemiótica irídia, eu quero te perguntar, voltar um pouco no tempo, antes de você conhecer essa técnica de análise de íris, a microsemiótica irídia. Eu queria entender como que era a tua segurança antes de conhecer a microsemiótica irídia, como é que era a tua segurança naquele momento de preparar ali uma conduta terapêutica, preparar um parecer para esse paciente. Como é que era a diferença de antes da microsemiótica irídia para depois da microsemiótica irídia? Consegue lembrar e contar um pouco para nós? Olha, eu posso te dizer assim que foi, talvez eu possa parecer exagerado, mas foi muito grande a diferença. Hoje ainda eu conversava com uma pessoa, né, antes desse nosso diálogo agora, e eu comentei com ela a, a segurança que essa ferramenta, que é a microsemiótica Iridia, nos trouxe. E eu explicava para essa pessoa sobre os comportamentos a partir da OPI. Perfeito. E a pessoa disse para mim: Nossa,
tudo isso, como que eu posso ver? E eu fui explicando, então, sobre os terrenos biológicos, né? Quando você sabe o que a pessoa em si representa. E o mais lindo e o mais bonito de tudo isso é que era essa descoberta, e além dessa descoberta, você ter um tratamento específico para colocar ali e para fazer com que o equilíbrio de cada terreno acontecesse. E que a pessoa, então, a partir disso, manifestasse o bem-estar, né? Legal, né? E a pessoa conversava agora há pouco, ela disse, que interessante isso. E você é qual? Ele disse, eu sou aquela que começa com tranco, como o professor dizia, todas as manhãs, devagarinho assim, porque eu sou noturna, né? Então é Perfeito. tudo isso. Imagina uma pessoa que tenha cinco, né? Tudo isso eu estava explicando antes. Então, trazendo para a pergunta que você me fez, é isso. Gigante. Muito grande a diferença, né? Que legal, Ainda, né? aproveitando o momento, eu dizia para ela, eu já trabalhei com outras terapêuticas, eu já trabalhei com outras linhas também, mas acabei me tornando muito seleta, e isso aconteceu a partir do momento que a gente recebeu o nosso Proteção e Equilíbrio como o primeiro e único floral do mundo, né? A Sim, ter controle de qualidade. qualidade. Então, fechou comigo, né? É isso aí. Maravilha, Dirce. E mais uma pergunta também. De tudo aquilo que você aprendeu na microsemiótica irídia, né, de todas as ferramentas de análise, que é a identificação de órgãos de choque, identificação de traumas e choques, identificação de OPI, por exemplo, o que que mais te chama a atenção na microsemiótica irídia, né? O que que mais te chama a atenção na forma como o Centro Ravid ensina? A metodologia usada pelo Centro Ravid, né? Ela é muito especial. Eu olho para os materiais que a gente tem hoje, tudo que temos disponível, e fico impressionada, porque ela tem um começo, ela tem um meio, e ela continua tendo um meio É, e segue com o meio. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente começou todo essa busca e esse conhecimento, de certa forma, um intercâmbio com a Europa, né? Eu acho que isso é algo que vem desde o sim, início. O professor dizia para nós. Ao professor que eu me refiro aqui é o Dr. Clodoaldo, na época, né? Porque era com sim. ele que a gente aprendeu a dar os primeiros passos. E aí ele dizia: vocês não têm noção, mas nós temos conteúdo aqui para mais 15 anos. Verdade. E eu pensei assim, oh, caramba, mais 15 anos, eu já estou querendo parar de estudar. E agora, passaram-se 15 anos, a gente já está, nós estamos juntos há mais de 20 anos, né? Mais. Isso. Então, faz a conta lá, meu primeiro curso com o professor foi em 2003. É, Ai, meu pai do céu, e hoje eu fico pensando todo dia mais conteúdo, todo dia mais conteúdo, mais atualizações. Então, eu falo assim, em bom tom, tanto o conteúdo, quanto a metodologia, quanto a dinâmica, né? É sim. começo, meio, 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 e a gente fica Meio, nesse meio. meio, a gente nunca vai ter fim, né? Então é isso. Dirce, e para finalizar, uma pergunta que eu tenho para você. A gente tem muitos terapeutas que querem se destacar no mercado, querem chamar a atenção de pacientes. Você acredita que a avaliação irídia, a microsemiótica irídia, ela por si só é interessante para que esse terapeuta consiga captar novos pacientes? Com toda certeza. Com toda certeza. Renar, agora vamos ter que dar uma pausa aqui. Depois tu corta. Tá. Cortou a tua fala. Eu acho que É? eu entrei, mas a parte. Faça a pergunta de novo, depois tu tira essa parte, porque
Deu uma travada na tua. E eu vim até ali, já estava pronta para falar, mas travou no final e eu não consegui continuar a resposta. Tá, a pergunta, vou repetir a pergunta então, tá bom? A, Tá, a tá. pergunta é a seguinte: tu acredita que a microsemiótica irídia, essa ferramenta de análise de irídia, essa ferramenta de análise de íris, ela por si só é atraente para que pacientes queiram buscar o atendimento terapêutico com esse profissional? Eu acredito que sim, se eu entendi bem a pergunta. É justamente isso que eu falava há pouco, né? Sim, O quanto é magnífico e maravilhoso você olhar a íris e desvendar um ser humano. Faz toda a diferença. que bom. Voltando ao início da nossa conversa agora há pouco, Sim. a pessoa para a qual eu estava falando sobre microsemiótica irídia e sobre o terreno biológico, ela ficou encantadíssima. E ela já foi. Eu estava só conversando com ela, eu não estava fazendo uma análise. Eu estava explicando o funcionamento, como tudo, como tudo funciona e que a nossa íris é um mapa real. É, Nesse mapa você consegue ver constituição, né? Eu sempre falo as constituições biológicas, você consegue ver o terreno, você consegue ver várias variantes em uma pessoa perfeito. e com muita assertividade. E eu fico muito feliz com isso. Eu sou muito suspeita em falar, me perdoa. Mas eu até hoje não encontrei um método assim natural, não invasivo, que pudesse trazer tantas revelações acerca de uma pessoa. É verdade. Eu lembrei de um outro caso, quando a gente vai falando, a gente vai lembrando das coisas, né? Aí teve um menino que veio me auxiliar aqui. Quando a gente implementou a, o Elismake, aí eu Sim. precisei de ajuda, né? Porque a, a era analógica no sistema tá em forma ainda. Mas isso foi lá no passado. E aí eu fiz a foto da íris dele mesmo para que ele pudesse configurar tudo isso ali dentro do sistema. Mas isso foi lá no passado, Renato. A gente estava Sim, faz iniciando tempo. aí. Aí ele disse, tá, mas e o que que tem? Meu olho é castanho, meu olho é preto, tu tá vendo o que ali? E eu falei, eu estou vendo isso, isso e isso. E ele olhou para mim e disse, isso aí não tá certo. Eu não tenho nada disso. Eu falei para ele, eu estou falando que você tem predisposição, que o mapa da tua íris está mostrando isso. E que você tem hoje uma forma muito simples de fazer prevenção. Se você parar e olhar, a gente pode fazer a geriatria jovem, né? Porque É pare e verdade. pense. Você consegue fazer ali uma avaliação das probabilidades, não é algo que vai acontecer. Ele foi, saiu daqui, me atendeu. 6 meses depois eu encontrei ele na rua e ele apontou o dedo para mim e disse assim: Tá vendo? Só porque você falou aquilo, agora eu tô com essas coisas. Eu falei: Não, não, tô, não é porque eu falei. E a partir daquele dia ele se tornou cliente. E toda vez que ele percebe um cansaço, uma indisposição, ele vem aqui e quer saber o que está acontecendo com ele. Então, acho que é isso. Perfeito, Dirce. Esse depoimento foi bastante inspirador e diz muito sobre o que é a microsemiótica irídia, que é essa ferramenta preventiva, acima de tudo preventiva, que vai identificar aquilo que é mais frágil no corpo e a gente, como terapeuta, consegue se antecipar ao surgimento desses problemas e informar o paciente como ele deve se cuidar. Então, esse exemplo, ele resumiu muito do que a análise irídia, muito do que a microsemiótica irídia pode fazer pelo paciente. Dirce, eu quero agradecer aqui a tua participação nesse bate-papo, nessa conversa. Esse é um conteúdo que vai ser divulgado depois em grupos de WhatsApp, em nosso canal do YouTube, para mostrar o quanto essa ciência ela pode ser transformadora e o quanto pode elevar
o terapeuta, né? Tornando o trabalho dele importante e relevante para a sociedade. Então, novamente, muito obrigado. E agora, para finalizar, eu passo a palavra para você para que você também possa se despedir da nossa audiência. Então, pessoal, quem estiver vendo ou assistindo agora, a gente agradece a toda pessoa que se disponibiliza a mergulhar nesse mundo da íris. Por quê? Porque não só eu posso cuidar de mim através dela, mas vocês já imaginaram quantas pessoas vocês podem alcançar a partir desse conhecimento? E eu desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas possam ter a oportunidade de se conhecerem melhor e fazer uso desse maravilhoso conhecimento. E eu acredito que a gente pode usar aqui o termo autoconhecimento de si mesmo, né? É, Ter uma qualidade de vida melhor. Eu acredito que é isso. E eu que agradeço. Muito obrigada. E que perfeito. a gente continue por um tempo ainda no meio, no meio, no meio e no meio do conhecimento, né? É verdade. Pessoal, obrigado a todos que estiveram até aqui conosco. Um grande abraço a todos.